Aleluia. Abra suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Falei com o pastor, ele me convidou umas 2 semanas atrás, né? Só que aí aconteceu uns negócios aí no bairro aí, teve que cancelar o culto. Mas não tem como dizer não, né? E hoje, enquanto eu estava ali atrás, Deus usou demais a irmã aqui na hora do louvor, o culto todo, né? E eu creio que Deus quer renovar pessoas hoje. E já começou a fazer em mim. Nós vamos ler apenas o verso 47, meus irmãos. Bem, diz assim a palavra do Senhor: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia e os que iam sendo salvos. Amém? Já oramos, vamos prosseguir. Pretendo ser muito breve com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Meus irmãos, talvez nem todos saibam, mas eu sou atleta de jiu-jitsu, né? E também sou instrutor. Eu dou aula lá na academia que eu faço parte, também dou aula em outros projetos, além do projeto aqui da igreja, para as crianças. E no último mês, eu tive algumas reuniões com o mestre Leonardo. E uma dessas conversas que nós tivemos, ele falou sobre a falta que um amigo nosso, seu primeiro faixa preta formado por ele, o Spider, o Anderson, ele faz falta para a equipe. E ele falava dessa falta, dizendo a seguinte frase: ele era meu fiel escudeiro. Essa falta não é só pelo fato dele ter técnica, é também pela formação, pelo tempo que ele passou junto com o mestre. E foi aquela formação, aquela pessoa que ganhou um espaço de liderança não por força. Ele foi conquistando o espaço e todo mundo foi respeitando ele dessa forma. Foi alguém que foi discipulado, foi alguém que aprendeu a mentalidade da equipe, aquilo que o mestre pensa para o grupo. E isso nos fez refletir naquele momento o quão difícil é formar pessoas que caminham como a gente. Como é difícil formar pessoas que pensam como a gente. Seja no âmbito secular, seja na igreja. Porque muitas vezes quando você vai passar o cajado para alguém, uma missão para alguém, às vezes você sente a dificuldade exatamente daquela pessoa caminhar como você caminhava, aquela mesma visão. Dá trabalho. É relacionamento. E esse tipo de relacionamento, de discipulado, a gente tem que investir às vezes dinheiro, às vezes tem que investir tempo, tem que chorar junto, comer junto, andar junto. Jesus sabia disso, porque ele passou anos andando com os 12, pregando, ensinando, comendo junto, exortando, dormindo, acordando, enfrentando tempestade. Ele sabia que a tarefa de discipular não seria fácil. E por isso ele prometeu enviar um consolador que estivesse junto com os discípulos quando ele fosse para os céus. Ele diz isso. Ele promete: rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. João 14,16. Ele sabia dessa tarefa, mas ele não deixou apenas um poder, ele deixou uma pessoa. E isso é interessante, meus irmãos, porque foi exatamente nessa palavra que Deus foi tocando no meu coração nessas semanas. Ele não deixou um poder, um mover, alguém que vem e vai embora. Ele deixou uma pessoa. E inclusive essa pessoa é o próprio Deus. Assim como Jesus e assim como Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E se Jesus foi para os discípulos o mestre visível, aquele que eles conviveram, que eles andavam,
O Espírito Santo é o mestre permanente da igreja. Ele está com a gente aqui. Jesus, enquanto 100% homem, 100% Deus, ele tinha algumas limitações, por exemplo, do corpo humano, de não podia estar em todo lugar a qualquer momento. Ele era um só. Mas o Espírito Santo, ele está aqui. Ele está na nossa casa, ele está no trabalho. É o substituto perfeito. E por que nós falamos isso? Porque essa teologia que eu estou falando, meus irmãos, não é de Atos 2. Essa vai lá nas mensagens no YouTube, dá uma folheada lá e vê o que eu falei. E olha só, dia 18/1, o presbítero Jackson Felipe pregou em Gênesis 4, de 1 a 7, e ele falou: o pecado não te define quando você está em Cristo Jesus. Lembra? Dia 25/1, o presbítero Anderson Celino pregou em Lucas 2:39 e diz: é tempo de voltar. Aí, no dia 1/2, o presbítero Johnny pregou. Foi a primeira vez que eu vi o presbítero Johnny pregar. E ele pregou em Lucas 19:5 e disse: hoje me convém ficar em tua casa. Aí eu lembro que ele falou bem assim: o carteiro não é o endereço, mas Jesus não é o endereço não. Amém? E por último aqui que eu anotei, no dia 8/2, o pastor Josimar pregou em Gálatas 2:20, ele diz: uma vez que encontramos Jesus, o nosso percurso não pode ser o mesmo. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma linha de raciocínio. Deus está falando sobre identidade, Ele está falando sobre convite ao retorno, Ele está falando sobre Cristo entrou na casa, Ele está falando sobre caminho transformado. E aí você pode chamar isso de qualquer coisa. Eu lembro, pastor, que quando eu me converti, a primeira experiência com Deus foi na Maranata. Me convidaram para ir no culto. Bruno, vamos no culto. O cultinho, não sei como é que está hoje em dia, mas antigamente era 30 minutos no culto. né? E eu sei que o pastor foi pregando, e depois os louvores, e eu ficava na minha cabeça: rapaz, alguém contou alguma coisa desse pastor aí. É possível ele estar falando tudo para mim? Então, você pode olhar para tudo isso e pensar: não, sei lá, está combinado. Mas isso é a direção de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus que direciona a igreja. Então ele continua direcionando a igreja hoje. Ele não apenas move em poder e graça. Ele orienta, ele alinha a caminhada com Deus. E quando nós chegamos aqui em Atos 2, nós vemos o resultado de uma igreja que foi dirigida pelo Espírito Santo. Nós vemos o resultado de uma igreja que não tinha só poder. Nós vemos aqui uma igreja que crescia, que compartilhava, que tinha tudo em comum, que louvavam. E isso só acontece, meus irmãos, porque o Espírito Santo ele não só desceu, ele permaneceu. Se ele tivesse só descido, mas ele permaneceu. E essa noite, meus irmãos, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos: quem é o Espírito Santo de Deus para a igreja? O Espírito Santo falou muito forte no meu coração nessa frase. Porque a minha formação, inclusive minha mãe está aqui, ali do lado da Graça, minha formação ela é pentecostal. Me converti na igreja pentecostal, me batizei, fiquei anos na igreja pentecostal. Aí depois, já adulto, com filho, eu fui para o seminário, fiz o seminário, fui ordenado, e aí depois eu fui para presbiteriano. E eu, por um lado, às vezes a gente pode acabar na igreja reformada, nas igrejas tradicionais, evidenciando muito a soberania de Deus, a graça de Deus, e acaba negligenciando a sensibilidade que só o Espírito Santo dá. Mas por outro lado, no meio pentecostal, a gente às vezes pode tratar o Espírito Santo apenas como um poder, apenas como um mover, que a gente vem, começa o culto, começa a clamar, enche, depois vai embora e esquece. Mas ele é o próprio Deus que foi enviado por Jesus para estar. Então quem é o Espírito Santo para nós, para a igreja? É isso que nós queremos meditar nessa noite. E como o presbítero Edson gosta, né? O tema para essa mensagem é o Mestre Espírito Santo, a presença que forma e direciona a igreja. Amém?
Meus irmãos, Atos capítulo 2 é um texto muito conhecido e talvez que todos saibam o que aconteceu ali, mas basicamente Atos 2 vai relatar o cumprimento de uma promessa que Jesus havia feito para os discípulos, de aguardarem Jerusalém para que eles fossem revestidos de poder para serem testemunhas. Aí a palavra testemunha é mártir, morrer pelo Evangelho. Ou seja, o Espírito Santo desceria sobre a vida dos discípulos ao ponto deles morrerem pelo Evangelho. E o dia de Pentecostes nada mais é do que uma das festas mais tradicionais do meio judaico. É uma festa que se comemora 50 dias depois da Páscoa. E a Bíblia relata que judeus de várias nações foram para Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes. E aqueles 120, que a gente não sabe se é 120 com os discípulos ou se é 120 mais os discípulos. Mas enfim, há cerca de 120 estavam ali reunidos, aguardando aquilo que Jesus havia prometido. E o Espírito Santo vem. E eles são tomados pela presença do Espírito Santo, ao ponto de que, quando eles começam a falar em outras línguas, as pessoas que estavam lá do lado de fora começam a ouvir. Ué, mas como é que eles estão falando na minha língua materna? A Bíblia fala que tem pessoas de várias regiões. Então, pessoas que falavam outras línguas, e eles começam a falar nessas línguas. Começam a proclamar as maravilhas de Deus, e todo mundo entendia. Depois desse acontecido, Pedro se levanta, cheio da autoridade do Espírito Santo. Ele prega, fala sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, e a palavra vai dizer que quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. E aí eu quero que você pense, meu irmão, o que é 3.000 pessoas sendo batizadas de uma vez? Isso é fato. Só pode acontecer porque o Espírito Santo é que estava conduzindo. E a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no versículo 42. Olha só, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui, meus irmãos, era uma igreja recém-nascida. Era uma igreja que até o momento não tinha esse nome igreja, mas era um povo que tinha passado por aquela situação, e eu quero que você pense comigo. São 3.000 pessoas que se converteram, que decidiram abrir mão das suas convicções. Nós estamos falando de judeus, que desde pequeno aprendem a Torá, que oram no mínimo 3 vezes por dia, que dão banho no conhecimento do nosso Senhor. Eles ouviram a pregação de Pedro, se converteram e começaram a se reunir. E a Bíblia está falando que eles perseveravam. E por que eles perseveravam, meus irmãos? Porque nós sabemos que não é do dia para a noite que a gente aprende. Não é tão fácil assim. Os discípulos conviveram anos com Jesus, e mesmo assim ainda cometiam falhas, falavam coisas erradas ao ponto de Jesus exortar, como ele fez com Pedro. Então eles perseveravam, né? Todo dia, todo dia, todo dia. E essa perseverança, meus irmãos, não nasce da força humana. Ela só pode nascer da atuação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo aqui? Ele é o nosso mestre interior. João 16:13 diz: Ele vos guiará em toda a verdade. João 14:26 diz que Ele, o Consolador, vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, Ele ensina, Ele orienta, Ele aconselha e Ele dá firmeza na fé. Se tem uma pessoa que vai te conduzir a esse amadurecimento, é o próprio Espírito Santo. Não tem outra. Você precisa inclusive da presença dele na sua vida para conseguir compreender a palavra. Senão não dá. Vira um texto que gera pretexto. Ele não apenas gera emoção naquele povo, ele gera convicção de fé, ao ponto deles serem comunhão e partirem o pão. E meus irmãos, aqui não era uma vez por mês não, tá? Eram
Todos os dias eles partiam pão, eles comiam junto, eles ouviam as angústias uns dos outros, eles estavam comprometidos a compartilhar a fé. Se nós queremos um crescimento, meus irmãos, de uma igreja saudável, uma igreja que cresce na unção do Espírito Santo, nós temos que depender do Espírito na palavra de Deus. E no ano da proclamação, nós não vamos proclamar opinião, nós vamos proclamar convicção de fé. Nós vamos proclamar palavra. Porque é a única coisa que pode transformar a vida do homem. Porque se não fosse assim, as igrejas que estão abarrotadas de gente, 4.000, 10.000 pessoas fazendo campanha, estava todo mundo com a vida mudada. Quando a palavra de Deus é pregada, acontece o que a Geisa falou, acontece o que os irmãos já falaram aqui diversas vezes, testemunhos, a vida é transformada, não tem jeito. Então, meus irmãos, nós não podemos ignorar o congregar. Deus te escolheu e Deus te chamou para estar no meio da igreja. Deus te chamou a viver em comunidade. E se você que está aqui, de repente, se sente confuso, ou talvez se afastou, inclusive, por causa de pessoas, eu quero te dizer uma coisa: quem convence é o próprio Espírito Santo. Quem vai te dar essa convicção de fé ao ponto de você ser firme na palavra é o próprio Espírito Santo. E a forma que o Jesus deixou para nós convivermos é em comunhão, é na igreja. E aqui nós quebramos a falácia de achar que eu sou igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho, não. Não tem como. Os dons do Espírito Santo, como é que eu vou aprender a perdoar se eu vou magoar a mim mesmo? Vou perdoar a mim mesmo? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou aprender a ser manso e humilde de coração se não tem alguém para fazer alguma coisa contra mim? Aí é fácil. Mas é na convivência com os irmãos que Ele vai nos moldando, que Ele vai nos transformando e que Ele vai tornando a igreja santa, porque não é perfeita, mas é direcionada pelo Espírito Santo. E em segundo lugar, meus irmãos, o Espírito, Ele é o santificador que vai nos transformando no caminho. Eles estavam juntos, eles tinham unidade, eles viviam com alegria, com simplicidade. Isso também não é natural. Não tem como. E quem é o Espírito Santo? Ele é o santificador das nossas vidas. É Ele que vai nos santificar, nos purificar. Gálatas 5, 22 a 23 diz que o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, vai dizer: Deus nos escolheu pela santificação do Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que produz perdão. É o Espírito Santo que produz perdão. Não tem como você perdoar as pessoas se não for pela ação do Espírito Santo. Perdoar de verdade. Perdoar de verdade, como Jesus pede para que nós perdoemos. A igreja, ela não é Tem gente que acha que a igreja é uma reunião dos X-Men. Não tem a casa lá dos X-Men? Só tem mutante. Mas não, gente, é um pior que o outro. É verdade. É um pior que o outro. Eu não sou fácil não, pastor, carne de pescoço. Eu sou um homem enjoado. Mas foi na convidada. Meu Deus do céu. Vou lembrar essa gracinha sua. E foi na convivência com os irmãos que Deus foi nos moldando. Que foi nos fazendo ser diferente. Eu acredito que o pastor, quando começou a pastorear, não tinha nada a ver com o pastor de hoje. Foi aprendendo. Sabe? Ouvindo. Né, pastor? Eu já ouvi umas histórias aí. Né? Então, santidade, meus irmãos, não se desenvolve no isolamento, não. Eu me lembro que um dia eu ouvi um missionário, e o missionário contava que ele estava lá no campo missionário, e falaram assim: ó, vai vir um missionário que está 40 anos no deserto orando, aí todo mundo ficou emocionado. Meu Deus, deve ser muito poder. E ele foi o único que ficou assim: não, velho, peraí, tem um negócio estranho. 40 anos sozinho é mais fácil.
Vai perdoar quem? Né? Vai ser manso como? Ah, é fácil ser manso, né? Só os passarinhos, né? Orando. Eu quero ver ser santo, humilde de coração, perdoador, convivendo. Aí é diferente. E é o Espírito Santo que faz isso. Eu quero te dizer um negócio, meu irmão. Se tem conflito, tem oportunidade de crescimento. Sabe? Vai ter mesmo. Vai ter mesmo. No âmbito secular tem. É o patrão com, de repente, um funcionário ali, aí fala alguma coisa, daqui a pouco, não, tá certo e tal. Com um filho, com pai, com mãe, é assim também, né? Daqui a pouco não tá falando, daqui a pouco vai lá, dá um abraço, tá tudo certo. Família. Por que na igreja não? Só que parece que a gente quer viver num ambiente que está tudo perfeito, que está tudo fácil. Deus não te chamou para facilidade, não. Deus te chamou para conviver. Olha para a carne de pessoas que está do seu lado aí e fala: eu estou junto com você. Estou junto com você. Então, meu irmão, não fuja não. Vai embora não. Desiste não, fica. Permaneça. Deus está fazendo uma obra aí. Amém? Então, meu irmão, você que está visitando, ou você que está aqui, você pode ter sido ferido por alguém. Você pode ter passado por situações que alguém te falou uma coisa, alguém fez uma coisa, te decepcionou ao ponto de você falar assim: ó, desisto, chega. Esse negócio não é para mim não. Mas a igreja, ela não é perfeita porque ela é feita de pessoas. Mas ela é necessária porque ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A gente aprende na caminhada. Aprende mesmo. Então não ignore o chamado para congregar. Você precisa do corpo para amadurecer. Você precisa. Agora vamos ler o versículo 47 novamente. Bota aí, varão. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui a gente aprende uma coisa muito poderosa. O crescimento da igreja não está centralizado no pastor. Às vezes a gente acha: a igreja não cresce porque é por causa do pastor. O pastor, ele reúne, ele vai dando força, ele vai ouvindo. Ah, mas então é a palavra. Se fosse a palavra, meu irmão, as igrejas estavam cheias, essa aqui inclusive. Ah, é a técnica, é o culto, e tem uma coisa que a gente sabe fazer, é festa. Mas também não é. O que faz uma igreja crescer, meus irmãos, é quando a igreja decide proclamar. Todo mundo aqui, quem é empreendedor, sabe que a melhor coisa é a indicação. Não é? Porque a pessoa fala: eu fui lá, comi, é uma delícia. A pessoa já vai e ela... Não, fulano falou, é verdade. Então, se tem uma forma que faz a igreja crescer, é quando a igreja proclama. É quando a igreja fala: olha, mudou minha vida. Fez a diferença em mim. Então, a igreja ela não estava aqui centralizada em Pedro. Sabe por quê, meus irmãos? Quem envia, pronto. Sabe o que é interessante? Que quando Pedro prega e 3.000 pessoas se arrependem, não é Pedro que faz o apelo, não. Vocês sabiam? Vamos ver na Bíblia? Olha só, no discurso de Pedro, versículo 37, varão. Olha só. Versículo 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? É a primeira pregação que eu vejo que o pregador não faz apelo. É o pessoal que faz apelo. O que eu faço? Sabe o que é isso, meus irmãos? É o Espírito Santo.
Aí a gente fica 5, 10, 15, mais uma oportunidade, hein? Vem, Deus está te chamando. Você que tem que correr, meu irmão. A palavra está pregando, o louvor está cantando. É você que já tinha que estar correndo e deitado aqui na frente se prostrando. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. E 3.000 pessoas fizeram isso. Não foi uma, foi 3.000 pessoas. Não, o que eu faço? Não, eu preciso disso aí. O que eu preciso fazer? Ele se converta. Ele fala lá, ó. Respondeu-lhes, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando a palavra é proclamada com a ajuda do Espírito Santo, com a convicção de que é Ele que conduz a igreja, meu irmão, não tem central carapina que vai caber gente dentro da igreja. Agora, se for pela força do braço, até vem, porque é bonito, irmão. A gente canta o louvor aqui, é bonito. A gente vê os irmãos louvando, é bonito, é bonito. Mas isso não é o suficiente para mudar a vida. Agora, quando o Espírito Santo entra, quando ele faz a obra, então eu quero te dizer uma coisa: se você está desanimado, meu irmão, pede o Espírito Santo para tocar no seu coração hoje. Aí talvez você está aqui pensando assim: ah não, mas vem um monte de coisa na minha cabeça. Será que é batismo com o Espírito Santo? Meu irmão, se é o Espírito Santo que está conduzindo a sua vida, creia que é Ele que está falando. É só fazer, é só ir. Essa semana eu estava conversando com Grazi e com Thaís ali na rua. E aí eu lembrei, pastor, quando eu estava lá no seminário, na matéria de missiologia, o pastor ele ensinou, o professor de missiologia, ele ensinou algumas técnicas ali, uns negócios ali pra gente fazer evangelismo na rua. E aí eu lembro que teve um dia que eu estava no 507, atribulado, no 507, vai, irmão. Não estava atribulado não. 507 atribulado, lotado. Aí eu falei assim: rapaz, é hoje. É hoje que eu vou levantar aqui e vou falar. Ah, rapaz, eu estava cheio de fé. Eu levantei, irmãos, licença. Já dá aquela vergonha, né? Aí eu aí falei, aí empolguei. Aí no outro dia. Sabe quando a gente tem convicção de que é Deus que está com a gente faz um negócio meio doido mesmo. Estava conversando com o pastor Di ali, e ele falou: varão, eu estendi a mão e falei: irmão, você crê que você pode andar? Então anda, irmão. Eu falei: meu Deus. Sabe, está faltando isso. Não é a temática, a estrutura, a estratégia. Não é isso, meus irmãos. Deus já estava falando desde o começo do culto. Deus já estava falando comigo na semana que Ele queria renovar. E Deus começou a renovar. Deus começou a falar ali na hora do louvor. Da mesma forma que Ele já deu outras palavras, Ele começou a falar no meio do culto. Então você não precisa de muito esforço para perceber que é o Espírito Santo que está falando. É Ele que está falando. Então, mais uma vez, não ignore o congregar. Não se afaste. Não fica longe, não. Mesmo nas dificuldades, não fica longe. Quem já teve a experiência de ficar longe sabe que é ruim. Você fica fraco. Você não sente vontade de vir. Você vai esmurecendo. E aí, meu, é difícil. Mas pela misericórdia de Deus, Deus te trouxe aqui. E se essa palavra é para você, não ignore. Na verdade, nem espere fazer apelo. Já vem e fala: ora por mim. Senhor, eu quero que o Senhor me renove. Então, meus irmãos, quem é o Espírito Santo para a igreja? Ele é o mestre que nos ensina. Ele é o conselheiro que nos convence. Ele é o santificador que transforma as nossas vidas. Ele é o consolador que nos firma na promessa da palavra de Deus e da vida com Deus. Ele é o poder que nos envia. E Ele é a presença que nos sustenta. Esse é o Espírito Santo de Deus. Então, se Atos 2, para você até então, era um momento ali do mover de Deus, somente porque é.
ele mostra que não é só um evento, é uma presença contínua, dia a dia, dia após dia. E os resultados nós vemos até hoje. A igreja era perseguida, massacrada, torturada. Eles eram mártires, morreram pela fé. E a igreja continuou. A igreja vai continuar. Sem mim, sem você, ela vai continuar. Mas Deus te escolheu para fazer parte dela. E o que Ele tem para fazer na sua vida, Ele não vai fazer na mesma. Ele vai usar outras pessoas. Mas o que Ele tem específico para você, Ele só vai fazer com você. Porque cada pessoa aqui é diferente. Seja cantando, seja louvando, seja tocando, seja ajudando, seja dirigindo ônibus. Né, Andrezinho? Deus escolheu você para estar num corpo. E Ele vai juntando as peças certinhas para que a igreja continue caminhando. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando. Se coloque de pé. Deus está te chamando para vir a ter um renovo. Varão, dá um ré menor aí, um ré maior. Ré maior. Gostaram, né? Isso aí só pregador dos Gideões faz isso. Né? Renova-me, Senhor Jesus. Peça a Ele, vai. Já não quero ser igual. Não precisa ser só no passado, não, meu irmão. Pode ser hoje. Então
peça para que o Espírito Santo venha renovar a sua vida, o seu ministério. Peça a Ele: Espírito Santo, nessa noite eu quero sair daqui com o meu ministério renovado, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Nossos corações.